Então, pessoal, tudo bem? Tem um tempão aí que eu tô meio sumido, não tenho postado nada. Quero postar hoje uma coisa breve, rápida, um tutorial de preto e branco. Faz tempo que o pessoal já tem me pedido, já tenho prometido fazer isso aí faz um tempinho. E agora em janeiro eu vou voltar ativa. Final do ano tava corrido, corrido no meu trabalho e tudo mais, então difícil de sair para gravar, de editar e tudo mais. Então, vamos lá. Eu peguei uma imagem bem aleatória no meu arquivo aqui para falar de preto e branco, né? Preto e branco, na verdade, tem alguns segredinhos, né? Alguns macetes, alguns truques, algumas coisinhas que a gente precisa observar na hora de transformar uma imagem para preto e branco, né? Não é toda imagem que serve para preto e branco. Então, geralmente, imagem para preto e branco precisa ser uma imagem que tem bastante textura, uma imagem que tem um contraste mais elevado e uma grande variação de cores também. Fotos muito monocromáticas, tudo verde, uma paisagem onde só existem tons de verde, por exemplo, né? Então são difíceis, quando você converte para preto e branco, elas acabam perdendo um pouquinho a força, né? Elas se tornam menos interessantes. E paisagens, cenas com um pouco contraste também, imagens mais lisas, mais lavadas, também tem uma tendência. Lógico que há exceções, né? Algumas imagens minimalistas ficam muito bonitas em preto e branco, mas no geral, via de regra, imagens com textura marcada, como nesse caso dessa imagem que eu escolhi aqui, os tijolinhos, né? Esses tijolinhos, uma textura muito bonita e forte, né? E ao mesmo tempo ela tem uma gama de cores bem interessante, né? Tem verde, tem rosa, tem roxo, tem o laranja dos tijolos, tem o azul do céu, tem o marrom. Então é uma imagem com bastante cor, que na verdade, assim, para uma fotografia colorida, ela é quase, chega a se tornar um pouquinho cansativa, né? Então o que eu fiz? Eu fiz o processamento básico dela no Camera Raw, já pensando um pouquinho mais voltado para o preto e branco, então ressaltando um pouquinho mais os contrastes. Então, acabei forçando um pouquinho mais o contraste dela, já preparando o arquivo. Se vocês olharem aqui, o céu está branco, né? Mas eu voltei as luzes altas, abri um pouquinho mais as sombras na parte de baixo. Existem formas diferentes de trabalhar preto e branco, né? Então eu sempre trabalho com uma segunda camada. Nós vamos fazer uma segunda camada aqui até para a gente poder ter um comparativo, né? O mais tradicional, né, o mais comum que a gente faz por aqui, dá para fazer pelo Camera Raw, pelo Lightroom também, mas o mais comum que a gente faça, vai aqui na imagem, ajustes, black and white, né, preto e branco, que vai dar um preto e branco bem legal, né, um preto e branco interessante, já equilibrando aqui os tons, e a gente ainda tem a possibilidade de mexer nesses tons aqui, né? Então, por exemplo, eu posso acentuar os vermelhos, vamos ver aqui os amarelos, ó, aqui eu consigo mexer, né, para ainda, ó, abrir mais os verdes, os cianos, fechar os azuis para que o céu apareça um pouquinho mais. Então aqui a gente ainda consegue fazer um ajuste bem interessante do preto e branco. Esse aqui é o preto e branco realizado pelo Photoshop, tá? Então agora tem uma, vamos duplicar essa camada de novo aqui, vamos jogar ela para cima aqui. Tem uma outra forma que a gente usa também, que muita gente acaba usando, que é o Desatur, né? Tirar a saturação, Shift Ctrl U, que na verdade, ó, olha a diferença dessa para outra, ó. É uma imagem mais cinza, né? Então, na verdade, o preto e branco ele é diferente de uma imagem dessaturada, né? A gente está às vezes mais acostumado a ver imagens dessaturadas do que preto e branco. A imagem dessaturada é a imagem onde simplesmente se removeu a cor, né? Então, uma remoção de cor e você fica com a imagem dessaturada, e a partir daí você tem, que a gente o pessoal chama de preto e branco, mas não é um preto e branco clássico como deveria ser. Preto e branco tem como um dos pré-requisitos é que realmente os pretos sejam pretos e os brancos sejam brancos, e que a distância entre os dois pontos
seja mais concentrada, né? Então você tem menos cinzas na área, né? São fotos, não são fotos acinzentadas, não são fotos descoloridas, são fotos preto e branco, como diz o nome mesmo. Então essa é uma segunda opção. Essa primeira opção é pelo imagem ajustes preto e branco, a segunda opção pelo Desatur mesmo, onde você não tem mais controle nenhum, a não ser que, lógico, a gente vai mexer agora com contraste e tudo mais, né? E tem uma terceira que eu uso bastante, que eu gosto bastante de usar. Vamos criar uma terceira camada, que é a partir do mapa de gradientes, né? O Gradient Map. A gente vai aqui embaixo nas ferramentas aqui, a gente vai abrir aqui e vai encontrar mapa de gradiente. Antes de clicar no mapa de gradiente, é importante que a gente tenha o preto em cima e o branco embaixo. Caso não tenha, né, caso esteja do contrário, é só digitar X. Se você tiver com outra cor aqui, por exemplo, um vermelho, um rosa, se você digitar a letra D, ele vai automaticamente voltar para o preto e branco. Preto em cima, branco embaixo. Você vai aqui, dá para ir aqui em cima também, imagens, ajustes, mapa de gradiente. Só que a diferença é que se você vai pelo menu aqui, você vai aplicar isso na camada. E por aqui a gente já vai criar mais uma camada em cima, chamada mapa de gradiente, que está acima dessa imagem, então eu posso fazer ajustes posteriores. Só por aqui, vamos desativar essa imagem aqui. Vamos botar essas duas aqui dentro de uma pasta. Ó, a diferença do preto e branco do Photoshop normal, caminho tradicional, pro Gradient Map, pro mapa de gradientes. Ó, você tem uma imagem que é muito mais preto e branco e menos cinza, né? Mas a gente ainda tem ajustes a fazer aqui dentro. Então, quando eu crio esse Gradient Map aqui, ele vai me abrir essa telinha aqui, né? E aqui nessa barra, começando do preto até o branco, eu clico duas vezes, eu clico em cima uma vez só e vai me abrir o editor de gradiente, né? Esse editor de gradiente é onde eu vou trabalhar agora. Tem os sliders aqui, o de baixo. Se você puxar o de baixo, você vai fazer com que o ponto preto seja mais próximo do branco, ou seja, a gente vai encurtar a distância entre o preto e o branco, tornando os pretos mais pretos. Se eu puxar o branco para cá, eu vou fazer com que os brancos sejam mais brancos, fazendo com que essa distância encurte. Então, assim, do totalmente preto para o totalmente branco, eu tenho aqui 256 tons, né? Então aqui eu acabei encurtando, fazendo com que essa distância seja menor. Esse é um dos fatores. Então, se eu quero uma imagem mais contrastada, né, eu posso ampliando essa gama, ó, fazendo ela cada vez mais parecido com aquilo que eu estou desejando, né? Então aqui eu vou dando os meus toques finais. E esse slider do meio, ele vai dizer onde é o ponto central, né? Onde é o ponto central do preto, que seria, vamos dizer assim, que seria o ponto cinza, né? E eu posso com isso dizer se eu quero que a imagem tenha menos áreas pretas, então ela vai ficar mais clara. Então, ó, do preto até o centro eu tenho isso, supostamente o centro, né? Eu desloquei o centro, e do centro até o branco eu tenho uma área muito maior, então tem muito mais brancos do que pretos. Posso fazer o contrário, posso puxar para cá, então eu tenho muito mais pretos do que brancos na imagem. Então aqui é uma questão de você ir ajustando até você achar o ponto que te agrade, que fique legal, né? Então vamos dar uma olhada aqui como é que está isso aqui. Vamos fechar esse grupinho. Esse é o preto e branco do Photoshop, esse é o preto e branco do Gradient. Então, vamos ver agora, esse é o preto e branco pelo modo clássico, esse é o preto e branco do Gradient, e esse é o preto e branco, aliás, esse é o preto e branco do normal do Photoshop, e esse é o preto e branco do Gradient Map. Então, aqui eu tenho o meu preto e branco final, aqui eu tenho o meu preto e branco do meio. Ó, percebam, ó, olha a diferença. Esse primeiro aqui embaixo, essa imagem aqui, vamos fazer assim, vamos puxar essa mais para cá, e essa última aqui então mais para cá, para a gente ter isto. Percebam, ó, a imagem colorida embaixo. Se a gente olhar aqui, deixa eu só centralizar essa de cima que está um pouquinho fora do centro aqui. Se a gente observar aqui, ó, no preto e branco pelo modo tradicional,
O azul eu acabei carregando um pouquinho mais azul, ficou legal. Eu acho que ficou bem bacana, mas os contrastes dos tijolos não ficaram tão evidentes, apesar de que o preto ficou legal também aqui, né? Na outra imagem, que é o automático, preto e branco automático de Saturn, né? Eu tirei a saturação, eu praticamente perdi informação de céu, porque o branco e o azul estavam muito próximos aqui, então ele não conseguiu fazer essa diferenciação. Os tijolos ficaram completamente lavados, né? Ficaram praticamente sem textura, ficou uma imagem bem mais lavada. E o que eu fiz por último ficou uma imagem bem mais contrastada. O azul e o branco aqui em cima tiveram uma diferenciação, poderia talvez acentuar um pouquinho mais no pós-processamento agora, mas especialmente essa parte do centro aqui da casa, da textura, ficou bem mais marcado. Lógico, eu fiz um pouquinho exagerado para a gente conseguir perceber bem a diferença, né, para a gente perceber bem o que cada uma das ferramentas faz, e a gente pode fazer esses ajustes também de forma bem localizada, né? Então eu posso inclusive conjugar todas essas imagens aqui, né? Então eu posso, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui essas três aqui e vamos editar e alinhar as camadas para elas ficarem exatamente alinhadas, não ter perigo de ter uma imagem fora do alinhamento, porque eu mexi com elas, né? Se eu não tivesse mexido não teria problema, mas como eu mexi com elas é melhor fazer o alinhamento. E o que eu posso fazer é, com máscaras ainda, agora usar o que tem de melhor em cada uma das ferramentas, mas também vai muito do quanto você regula o slider lá dentro do mapa de gradiente. A gente consegue o resultado praticamente tudo numa camada só. Vamos lá, isso aí. Então, por exemplo, eu gostei mais, vamos supor lá, eu gostei mais dessa parte de baixo, dessa imagem de baixo aqui. Então, o que eu vou criar? Uma camada aqui e eu vou mascarar. Vamos lá. Vou mascarar, eu nunca mascaro 100%, porque é melhor fazer mais vezes. Vamos mascarar aqui embaixo, isto, para aparecer um pouquinho mais da camada de baixo, aqui também, isto. E agora, dessa camada aqui, eu gostei mais, então vamos fazer o seguinte, dessa camada aqui, eu gostei mais do céu dela, né? Então vamos lá. Então essa camada aqui eu vou criar uma máscara preta, vamos desaparecer com ela, vamos botar ela bem para cima, isto, máscara preta e uma máscara preta, a gente desaparece com ela. E agora nós vamos pintar de branco. Eu poderia usar aqui vamos lá nos canais aqui, vamos ver qual dos canais está melhor. Segura o Ctrl e clica no canal, aqui o canal que tem mais branco aparecendo, eu vou criar uma máscara de luminosidade. Só para isso, volto no RGB, volto para cá, e agora eu posso pintar de branco só aqui. E aí perceba que ela não vai aplicar em nenhum lugar que não esteja selecionado. Então eu quero voltar um pouquinho esse céu aqui em cima. Beleza, Ctrl D para tirar a seleção. E acabei fazendo um preto e branco usando as três ferramentas possíveis. Existem outras ainda, mas as três ferramentas mais usadas. Legal aqui, eu acho que nesse aqui o preto ficou bastante acentuado aqui. Então vamos supor que eu queira tirar ele daqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar no mapa de gradiente aqui em cima, nos canais, e vou duplicar um canal desse. Duplicar o canal, ok. Clico nesse canal agora, deixa eu fechar essa abinha aqui, isso, clico nesse canal e vou inverter, Ctrl Shift I, agora eu selecionei os pretos, volto para o RGB, venho para essa ferramenta aqui e vou pintar de preto, onde está muito preto aqui, ó, onde está muito escuro, eu vou voltar um pouquinho. Então, máscaras de luminosidade, a gente pode fazer um outro vídeo, posso fazer um outro vídeo explicando certinho, né, sobre máscaras de luminosidade. Ctrl D. Só para a gente entender então,
a diferença entre uma imagem cinza e um preto e branco. Então isso é bem interessante na hora da gente criar nossos preto e branco. Beleza, pessoal? Comenta ali, comenta se vocês gostaram, se já conhecia a ferramenta, se já usava, se tem algo que é novo, que achou interessante. Vamos compartilhando as ideias aí, vamos trocando ideias para a gente fortalecendo o nosso bate-papo de fotografia. Valeu, pessoal, um grande abraço, até mais!